Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há mais de 25 anos e autora de 20 livros sobre gestão de escritórios. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify, voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então vamos ao episódio de hoje. Hoje eu tenho a honra de conversar com o professor Alfredo Assis Gonçalves Neto, o grande nome do direito comercial brasileiro. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professor nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, sócio fundador de Assis Gonçalves Nieves e Folador Advogados, árbitro brasileiro do Protocolo de Olivos do Tribunal Arbitral do Mercosul desde 1999, condecorado pela OAB com a medalha Vieira Neto, honraria máxima conferida ao advogado de destaque da advocacia, homenageado com a medalha Panfilo de Assunção pelo Instituto dos Advogados do Paraná em 2017, homenageado como comercialista do ano no 6º Congresso Brasileiro de Direito Comercial de 2016, vice-presidente da comissão designada pelo Senado Federal para elaborar o projeto de lei 487 de 2013 de um novo Código Comercial. Ele também foi presidente da Academia Paranaense de Letras Jurídicas em 2011 e 2012, conselheiro federal da OAB em 93, 94, 98 e 2000, foi presidente da OAB Paraná no triênio 95-97, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná na gestão 89 a 92, presidente do Instituto dos Advogados do Paraná no biênio 85-86 e fundador do Instituto do professor Assis Gonçalves. Ele é autor da festejada obra Sociedade de Advogados em sua 8ª edição pela editora Revista dos Tribunais, que acabou de sair. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast. Estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia, o Assis Gonçalves Nieves Folador Advogados e o futuro da sociedade de advogados. Professor, seja muito bem-vindo ao Papo de Sócios. É uma alegria e assim uma honra imensa te receber aqui de coração, porque além de um cliente querido, um amigo que se tornou ao longo dessa nossa jornada. Você é fonte de pesquisa, de inspiração para minha atuação como consultora em gestão de sociedade de advogados. Então, assim, é uma alegria imensa te receber no Papo de Sócios. Lara, a alegria é recíproca. Eu acho que você tem um papel muito importante com a sua atuação na área de orientação das estruturas societárias. Isso tem feito de você uma referência nacional e também, para mim, é sempre um prazer e um aprendizado conversar com você. Mas hoje quem vai aprender sou eu, você pode ter certeza disso. Tá bom, vamos ver. Professor, eu sempre gosto de começar as minhas conversas com os meus convidados, porque assim, quem está nos assistindo já ouviu o seu currículo, é um currículo imenso, com com várias etapas importantes na carreira, como dirigente de ordem, como alguém que estava sempre num protagonismo. Só que é aquela velha história. Professor Alfredo já foi estagiário em algum momento? Como é que foi lá atrás? Assim, como foi seu começo? Como foi suas escolhas? Como foram as suas escolhas? Na época que eu estava na faculdade, eu estava no Estatuto Antigo ainda. Isso foi no milênio passado, né? É, o termo era solicitador acadêmico, né? Que tinha um pouco mais de poderes do que os atuais estagiários. Ele podia peticionar desde que não fizesse arrazoados. Poderia participar de audiências e assim por diante. Mas nós começamos, o Plínio Antônio de Sotti Lopes, que foi um grande amigo, que me acompanhou durante todo o curso da faculdade, começamos um novo mundo aqui em Curitiba, é, enfim, numa sala de um conhecido e com o respaldo do pai dele, que era advogado e deputado estadual. Era uma pessoa muito séria
e que era do interior, mas ele precisava atender alguns clientes daqui, e com isso nós ficamos, nós dois no escritório, ele quase nunca aparecia, e tocávamos sozinhos. Na época, a Justiça do Trabalho permitia, inclusive, participar de audiências, arguir, etc. Nas outras jurisdições, a gente não tinha essa possibilidade. Então, nós atuamos bastante na área do trabalho, etc., e fomos crescendo. E depois eu acabei indo para o lado, ele se deslocou e ficou-se em Guarapuava, etc. E assim foi o início da nossa atividade como Que estagiário. ano era isso, professor? Isso foi em 1965, 66. Bom, Nós no estávamos no auge. terceiro, nós estávamos no terceiro ano da faculdade, né? E ficamos assim durante um longo tempo. O interessante, o Plínio era uma pessoa extraordinária. Ele era muito, ele era um poeta e ao mesmo tempo uma pessoa muito atenta às coisas que aconteciam. Eu me lembro que quando nós fomos ao Novo Mundo, era bem na pracinha do Novo Mundo, é, pegamos um ônibus, porque na ocasião eu não dirigi. Não, eu já tinha carteira, mas não tinha carro. Então, vamos lá, vamos de ônibus, etc. Então, a gente foi de ônibus e no curso do trajeto, ali é uma cidade muito plana e no final, lá na praça, havia por ali muitas indústrias, fábricas, etc., e várias bicicletas passando. O ônibus passava no meio delas, final de expediente, ele virou para mim e disse assim: em todo ciclista eu vejo uma reclamação trabalhista. E note como nós começamos. Começamos na Justiça do Trabalho, devagarinho, etc. Eu tive um momento em que eu fiz concurso para a Procuradoria para o município de Curitiba e fui estagiar na Procuradoria Judicial do município. E na época, estagiário era quem o solicitador acadêmico tinha a mesma função dos estagiários de pouco tempo atrás, que era de trazer e levar processo. Era office boy de luxo. Não é? Claro que você tinha a oportunidade de analisar os processos, acompanhar, etc. Então, eu tive um estágio paralelo na Procuradoria do município de Curitiba. E assim me formei, daí fiz concurso lá para o município, fiquei como advogado do município por algum tempo e depois fui seguir a carreira do magistério também e manter o escritório autônomo. Isso aí. Não, isso é muito legal, né? Ver o quanto que as coisas, elas. Porque não é tanto tempo assim, né? A gente está falando de década de 60, a gente não está falando de 200 anos, a gente está falando de 50 anos, uma Faz coisa isso. próxima a isso, né? É. E o quanto que mudou tudo, né? A gente vai chegar lá, chegar no dia de hoje, mas você é um expoente no direito comercial e essa é uma área de atuação muito forte na tua vida ao longo de toda a tua história. Começa na academia, isso, professor? Você O meu chega a ingresso na escolher a academia? área ou ela foi assim um presente que Não, caiu no teu não, colo? não. Na verdade, eu tinha muita admiração pelo professor de processo civil, o professor Egas Dirceu Muniz de Aragão, e estudava muito a disciplina e tal. E um dia, depois de formado, já uns meses após a formatura, não, quase um ano após a formatura, eu recebi um telefonema dele perguntando se eu gostaria de lecionar na faculdade. Aí eu pensei e disse, poxa, nunca esteve na minha visão lecionar, eu acho que não funciona isso e tal. Mas acho que pode me interessar. Aí fui conversar com ele. E na conversa ele disse assim, eu entusiasmado ali, ele disse, olha, só que não é processo civil. Eu disse, como assim? Pensei que o senhor estava me falando do processo. Não, é direito comercial. Direito comercial foi uma das duas disciplinas que na faculdade eu fiquei para oral. As outras eu consegui passar sem essa preocupação. Para você ter uma ideia do qual era o meu conhecimento de direito comercial. Era o pior de todas as disciplinas da faculdade. E aí eu disse para ele, contei para ele, só negativo, não tem a menor condição. Aí ele olhou para mim e disse assim, bom, tudo bem, o concurso vai ser em setembro, eu não estava me convidando para entrar na faculdade, lá só pode entrar com concurso e banca examinadora, opção de coisa.
E até lá, pense, se você se interessar, faz o concurso. Passou, passou. Não passou, você, enfim, não vai lecionar. Então, tá bom. E foi o que aconteceu, e foi assim que eu comecei a minha carreira, me interessando pelo direito comercial. Aí me vinculei também, por um tempo, na Federação do Comércio, onde eu tive uma ligação com o professor Rubens Ezequiel, e aí, quando surgiu o concurso, até cheguei a ler a primeira obra dele, manual dele, que é o Direito Comercial, que ele escreveu nesse período, 1970, por aí, eu passei a fazer a leitura e observar algumas coisas para ele. Ele achou que estava bom e tal, e me estimulou a fazer o concurso para professor assistente. Na época havia um outro candidato que trabalhava no escritório dele e que estava lecionando na faculdade já num grau mais adiantado, e eu fiquei com receio, mas no fim ele acabou desistindo e eu fiz o concurso sozinho. E aí tive a obrigação de tocar a disciplina, até porque com a Revolução de 64 haviam mudado os cursos, eram só semestrais, então tinha mais turmas, e isso me exigiu um empenho, porque eu não tinha, acabaram com eu diria, a pirâmide de professor titular, assistente, todos tinham seus títulos, eram respeitados por isso, mas aula todo mundo tinha que dar igual e assim por diante. Não tinha mais o cabeça, o professor catedrático que orientava a cátedra, né? Então aí eu tive que Muda trabalhar tudo, né? solto, como é hoje, né? Mas antes Muda. era um sistema de você fazia escolinha dentro da escola, né? E os professores tinham o estímulo de provocar os seus assistentes, né, para que produzissem bem para a disciplina deles ser destaque no curso. Lamentavelmente, isso acabou. Na época eu criticava, mas hoje eu vejo que era um sistema muito bom de aprendizado e sistema que, em alguns países europeus, continua sendo assim. O senhor sabe que a minha mãe, ela é da pedagogia e ela foi durante muito tempo muito envolvida com lei de diretrizes e bases que inicia exatamente na década de 70, ela como professora de faculdade na pedagogia, dando a aula de diretrizes e bases, e a legislação era o ponto principal. E ela é uma grande crítica dessa mudança também, porque ela também experimentou o antes e o depois e viu todos os dramas, né, que vêm decorrentes dessa falha na educação, na sequência, né? Essa coisa do professor ser o professor do começo ao fim e acompanhar o desenvolvimento dos alunos ali de uma forma muito mais próxima, né? Mas, enfim, é o que temos, né? E muda mesmo, e as coisas são como são. E, professor, Exato. uma coisa assim que eu acho que deve ter acontecido com você, mas eu queria te ouvir, que é óbvio que todo início de carreira a gente vem meio que tateando e descobrindo qual é o próximo passo, às vezes sem muito planejamento, como foi o teu caso, né? O direito comercial ele cai no teu colo pelo olhar de alguém que fala, ó, não é isso que você está pensando, é aquilo, e segue por aqui. Como é que foi naquele momento? Como é que foram as tuas decisões sobre os próximos estudos? O que que eu vou fazer? Eu vou estudar, vou para um mestrado, vou fazer um doutorado. Como é que foi isso na tua história? É, a academia te puxou ou você já sabia mais ou menos o que você ia fazer? Na época, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, porque eh, os cursos de doutorado e de mestrado e doutorado não existiam em alguns estados. O Paraná era um deles. Eu aí comecei a me interessar pela disciplina, vi que não era aquele bicho de sete cabeças, não é? Quando eu fiz o concurso, eu já estava ciente de que eu tinha efetivamente condições de enfim, de lecionar. E isso ficou provado pelas homenagens que recebi dos alunos das turmas que participei, que eu acompanhei. Então, isso realmente me estimulava. Uma das coisas que mais me estimulava era justamente os alunos mostrarem interesse pelas aulas. Se não mostrassem, eu acho que eu seria um professor semelhante ao que eu tive de direito comercial, que ninguém se preocupava com ele, depois tirava nota baixa.
Bom, Entendi. como é que... E aí, o que aconteceu? Eu tive que fazer os concursos de professor assistente. Primeiro entra como auxiliar de ensino. Eu fiquei lá durante o período de 3 anos, mais ou menos, com algumas obrigações que a faculdade propunha. Por exemplo, o professor que entrasse como auxiliar de ensino tinha por obrigação fazer uma publicação de algum artigo na revista da faculdade, sob pena de não poder nem se candidatar a de um nível mais elevado, que seria o professor assistente. E aí tinha um outro concurso, que era o professor adjunto. E todos esses concursos, exceto o de adjunto, que eu já explico, eram realizados com prova escrita, prova oral, leitura da prova escrita e questionamentos, que você tinha que responder a respeito das bobagens que tinha escrito e assim por diante. O concurso de assistente era um pouco mais sério, exigia professores de fora, o primeiro não, mas os outros eram 2 professores da casa e 3 de fora, para evitar compadrios, né? E eu achava ótimo também esse esquema, porque assim o aluno, ou aliás, o candidato, passava a ser conhecido pelos outros professores de outras entidades. O concurso de adjunto era o pior deles, porque o concurso de adjunto era prova de títulos. Só que a prova de títulos era você trazer tudo o que você produziu e os membros da banca questionarem a respeito de tudo que você escreveu. Então, você tinha coisa que já tinha falado lá há muito tempo atrás, que já tinha evoluído o pensamento, e você tinha que explicar por que se disse aquilo e qual era o fundamento. Ou então dizer por que tinha mudado e quais eram as razões pelas quais tinha mudado. Acho que era o mais difícil de todos, né? Claro que o mais difícil ainda continua sendo o de titular, quando você adota o sistema antigo, porque hoje, mesmo as faculdades, as universidades federais, atualmente, têm um mecanismo muito, eu diria, vamos dizer, engraçado para concurso de titular, que é o memorial do que fez durante todo o tempo de professor. Isso é brincadeira. Você não faz Nem se tese, você não compara com a apresenta, rigidez você não anterior. faz prova de produção acadêmica. Pode fazer no memorial, escrevi isso e tal e coisa. Mas é um memorial que eu me lembro que assisti a alguns concursos que a pessoa botava a vida dela. E aí, terminou tal, dê nota. Como? Que negócio mais maluco esse. Eu tenho me recusado ultimamente de participar desses concursos, porque realmente não é concurso, né? É uma confraternização para dizer você vai ser titular, etc, etc. E ninguém vai admitir que alguém seja candidato se não for já com um direcionamento. E outra coisa é você fazer concurso para aprovação de um só, que é um único candidato. Algumas, algumas universidades, eu tiro desse esquema algumas, e cito o exemplo da USP, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, continua com a mesma seriedade, exigindo concursos, inclusive de livre docência e assim por diante. Mas o concurso titular era muito sério, fazia todas essas provas e ainda tinha de aprovar, de submeter uma tese para ser discutida e aprovada, dependendo da condição, até com recomendação ou não de publicação. Eu tive muita sorte na tese, foi uma tese sobre o aval. Até interessante, o nome da tese era o seguinte: peculiaridades do aval como obrigação cambiária de garantia. Aí recomendaram a publicação, e inclusive com o respaldo na RT. Foi o primeiro contato que eu tive com a revista Tribunais. E aí eles nem sabem, porque mudaram as estruturas lá, mas o que eu achei interessante é que a primeira coisa que me falaram lá na RT foi a seguinte: com esse nome você não vai vender um volume, tem que mudar. E aí eu sugeri o nome de Aval ao Alcance da Responsabilidade do Avalista. Foi um sucesso. Aí foi. Esse livro foi, agora nem tanto, foi citado e reconhecido lá no Supremo Tribunal Federal e tal, mas hoje o aval é coisa quase de museu, né? Mas, enfim, existe e tal, mas aquela ideia de cartularidade, etc., desapareceu, porque hoje nós estamos num ambiente virtual
em praticamente todos os créditos que envolvem atividades financeiras e assim por diante. Né? Não, que Uma incrível, né? tese Mas que é vai isso. ficar para o passado. A É, gente mas ele está. faz parte de uma história, né? Então, assim, o direito é vivo, então acontece essa É, modificação. verdade. Mas, de fato, né? Então, esses fatos, o teu livro, esse teu primeiro, foi o primeiro livro, então, esse o do Aval. Foi, Teu primeiro livro foi do Aval. foi. É, a academia e a tua advocacia estava no paralelo. O quanto a academia, a produção intelectual influenciou na tua advocacia, professor? Foi fundamental. Foi fundamental por duas razões. Primeiro, porque me obrigava a estar atualizado e, por incrível que pareça, a gente, preparando aula, aprende muito mais. E o outro detalhe, que eu até critico o sistema de 40 horas dos professores, é a vivência no mercado para sentir o que está acontecendo. Professor de filosofia pode ter 40 horas, mas professor de disciplinas práticas, como é o caso do direito civil, do direito de família, né? Dentro do direito civil, direito de família, direito contratual, etc., nós precisamos saber o que está acontecendo. No direito comercial, muito mais. Outro dia, eu havia sido entrevistado pela OAB, fizeram uma gravação para reconhecer personalidades, etc., me colocaram lá, etc., por eu ter sido presidente da OAB. E aí eu disse que o direito comercial é o direito das novidades. E é mesmo, porque está em constante evolução, o espírito criativo do empresário faz com que ele crie novos mecanismos para enfim, para evoluir, para obter resultados positivos e assim por diante. Então a gente vive levando sustos. Poxa, o que é isso? E se você não está vivendo o problema, tendo a clientela, você acaba ficando fora do ambiente. Vou dar um Um exemplo do teórico, livro. né? Que não. Não pode ser. Você tem de saber a teoria, mas tem de saber aplicá-la. E para isso você precisa saber conhecer o ambiente em que você vai aplicar. Eu ia falar de livro, mas vou dar um outro exemplo. É, o, tempos atrás eu tinha um colega que estava estudando química. Por quê? Porque o cliente dele tinha tido um problema de um incêndio que havia se espalhado rapidamente quando ele havia contratado uma empresa especializada em, enfim, em bloquear qualquer possibilidade de incêndio. E o incêndio começou, se espalhou justamente porque o teto foi o propagador. E ele tinha contratado um teto isolante que não podia, de modo algum, transmitir fogo. O que aconteceu? Ele forrou com um material que, com o calor do fogo, derreteu e, como ele evitava barulho, amortecia com algo como isopor, qualquer coisa, e aí, quando abriu um pedacinho, pegou fogo em tudo. Ele estava estudando como fazer os quesitos para poder atender o cliente nessa parte. Outro dia eu me deparei com um problema de criptomoedas. Tive que me meter atrás disso para entender bem como é que estava funcionando. Porque para mim continua sendo, mas é um ambiente absolutamente etéreo, né? Aplicar recursos em criptomoeda parece uma loucura. Mas se você pensar hoje como é que nós estamos nos relacionando em matéria financeira, não tem mais papel. Ninguém anda com dinheiro mais, é tudo ficção. Né? A história da Não, moeda você usa é o seu celular, interessantíssima. nem o cartão de crédito é útil Nem mais. cartão de crédito mais precisa. Daqui a pouco é só a mão. O relógio está funcionando assim e assim por diante, né? Então, veja que loucura. Eu me lembro que uma vez eu estava nos Estados Unidos e fiquei entusiasmado com a possibilidade de parar o carro e, ao parar o carro, só colocar, enfim, a gasolina no tanque e ficar aguardando, porque ele próprio batia ali e eu pagava pela placa do carro, uma coisa assim, não lembro qual era. Disse, puxa, que maravilha, isso faz 20 anos. Né? Então, É, você veja como muda isso muito. também evoluiu de lá para cá. Né? Eu sou da pessoa que encontrava processos manuscritos. Né? Máquina de escrever, trabalhei com máquina de escrever durante muito tempo. Né?
Depois, quando eu estava presidindo o Instituto dos Advogados do Paraná, em 1987, 6, quando vieram, me convenceram de que valia a pena eu fazer uma exposição de computadores novos. E eu achei uma maravilha o computador empurrar os parágrafos assim e fechar, porque o terror nosso era apagar com carbono, né? Borracha e apagar a cópia que era com carbono, e chegar no final da frase sem fazer o justicado, puxando Não um pouquinho aqui, cabia. empurrando para lá e assim por dentro, né? A gente normalmente não batia a máquina, tinha a secretária que fazia essa função, porque realmente era uma trabalheira desgraçada, porque a gente pedia tempo que podia estar dedicando a outra coisa. Mas então, Entendo. nós estamos vivendo numa época em que as coisas estão facilitadas demais. Eu não sei onde nós vamos parar, né? Inteligência artificial agora, daqui a pouco a advocacia vai ser estudar inteligência artificial, não é? Porque eu Melhor não forma de preciso se pensar em fazer uma nada. pergunta para tal da É, inteligência artificial, né? mas vamos lá. Não sei se Não, eu muito bom. respondi, acho que fui É, além, inclusive. não, mas é isso, né? O quanto que uma coisa influencia na outra, porque quando a gente pega uma carreira longeva como a sua e um escritório que está ainda muito ativo e cada vez mais, e quero até que você me conte como é que foi a evolução desse escritório sob o olhar, até o que você puder falar, claro, dessa relação de equipes e sócios que entram, que saem, toda essa dinâmica que acontece numa advocacia, e que é natural, né? A gente ter esse dinamismo. Como é que você vê o desenvolvimento da tua advocacia ao longo dessas décadas? E o que que você está enxergando hoje em termos de estratégia, a nova equipe, as novas equipes, né, as novas pessoas que estão com você, a própria gestão, que é um tema que a gente já conversou bastante, mas como é que você vê hoje, assim, e o que mudou desse momento lá atrás até aqui? Muita coisa, mas eu queria te ouvir. Bom, eu podia. Aliás, é interessante eu fazer uma observação aqui para quem está começando a advocacia. Não sei se foi erro nosso começar só os dois num escritório que praticamente só nós dois aparecíamos. Por quê? Porque os nossos colegas de sala foram estagiar em escritórios de advocacia de renome, claro. E quando eu olhava para eles, eles eram muito menos, conheciam muito menos que a gente e estavam lá na frente. É, eram respeitados pelo nome do escritório, eram conhecidos pelo nome do escritório. E nós éramos dois absolutamente desconhecidos. Cheguei uma vez a entrar no gabinete de um juiz e ele perguntou, como é seu nome? Eu dei o nome, ele disse, o senhor é advogado? Eu disse, não, eu sou... Ele cortou na hora, disse, fale com o senhor advogado. Eu disse, não, mas eu sou solicitador acadêmico. Não, mas eu não atendo. E pá, me tocou da sala, sabe? Então eu tive grandes dificuldades por ter sido, digamos, até um pouco arrogante e achar que sozinho eu me faria. Hoje eu não recomendo esta. Aliás, hoje fica muito mais difícil do que naquela época. Eu tive um colega de turma que foi para o Mato Grosso, pegou um inventário e ficou rico. E essa situação é aquela história do pescador que tem todo o apetrecho para pegar grandes peixes e tem um outro do lado ali com uma varinha michuruca de pescar e pega um peixe que ele não conseguiu com rede, com todo esse apetrecho, né? Sim. Acontecem essas coisas. Também acontece, e isso é um perigo terrível, que a pessoa fica muito corajosa em propor ações e depois tem que explicar para o cliente por que perdeu, etc. E no ambiente que você troca ideias, isso já não acontece com tanta facilidade, né? Eu, felizmente, escapei dessas, mas tinha colegas meus que saíram à cata de cliente e tiveram, houve uns que tiveram crises e acabaram não indo para a advocacia por conta de episódios dessa natureza, né? Sem dúvida. E é interessante que quando a gente sai da faculdade, a gente acha que sabe mais do que os advogados que estão atuando. Pelo menos eu tinha essa impressão. Depois comecei a perceber, principalmente no estágio da prefeitura, ainda era estagiário,
eu li aquelas petições e digo, putz, mas ele deixou de fazer isso e tal. Depois eu ia ver o processo e aquilo era uma estratégia adotada por esse advogado para deixar a parte contrária cair numa esparrela Aí numa que ele preparou. armadilhazinha. Foi, Aham. aliás, eu gosto muito de sempre ouvir, tinha isso gravado, mas naqueles, como é que chama, aquelas caixas de gravação, que nem lembro o nome, não era nem disquete, era outra coisa. Aquelas de CD, filmado DVD, e tal. alguma coisa do gênero? Mas Aham. não daquelas pequenininhas, era grande, aqueles Tá. não lembro o nome. Mas, enfim, do ministro Evandro Lins e Silva. Ele fez uma exposição sobre a ética na advocacia. E ele disse que o advogado, claro, falou sobre a ética, mostrando a importância, o respeito que ele merece, o advogado coerente, ético e sempre sincero e tal. E aí ele disse, mas o advogado tem que ser ético até na velhacaria. Ou seja, de repente você pode ter alguma coisa que está vendo que o advogado da parte contrária está errado, você não vai dizer para ele que ele está errado. Tá. O prazo dele vence amanhã, você vai dizer, olha, faça logo tua petição, porque Não amanhã vai vence o prazo. avisar. Claro que não. Né? Vai até dizer, você vai faça no fim de semana, então. Não é? O problema é de estar atento. Ninguém é obrigado a dar arma para o adversário. Né? Perfeito, é isso. Mas é Muito isso. bom, professor. E como é que está hoje a tua advocacia? Me conta como é que está o escritório. Se eu não tivesse o escritório que tenho hoje, eu já estava de pijama. Na verdade, eu continuo bastante entusiasmado pela profissão, porque eu tenho o respaldo dos meus colegas de escritório. Né? Eu, por exemplo, não concebo ficar preocupado porque o Bonjour não veio ou porque saiu do ar o programa, não recebi minhas intimações. Isso deixa qualquer um maluco. Né? E ainda mais agora, com essa decisão do CNJ, que aliás me disseram que não é CNJ, é SNJ, sabia? Não. Sindicato Nacional, não é Conselho Nacional de Justiça, Sindicato Nacional da Justiça. Nossa. Eu participei da comissão da OAB Federal que elaborou o projeto de reforma do, Estado, do Poder Judiciário. E interessante que nós propusemos, na época nós chamávamos de controle externo da magistratura, o que não agradava aos juízes. Daí veio esse conselho. Mas a ideia do conselho, que era um órgão de controle da magistratura, só que composto paritariamente por advogados, juízes e membros do Ministério Público. E também depois, uma última sugestão, foi duas indicações, uma da Câmara e uma do Senado também. Aí, de juristas, de Sim. amplo conhecimento jurídico e tal coisa. Então, a fórmula estava não excelente, porque sempre Ministério Público e magistratura costumam estar juntos, mas ainda assim com um pouco mais de força. Ah, o conselho ficou da magistratura também, porque tem só dois advogados, dois membros do Ministério Público e um monte de juízes compondo esse conselho. Ou seja, as ordens são a conveniência dos magistrados. Não é? É, E há uma pressão, temos inclusive, tempos para que difíceis, você né? concorde com as decisões que são ali tomadas. É isso aí. É, tempos difíceis, né? A gente está Bom, aí quanto ao numa fase. escritório, você me perguntou, eu acabei derivando por esse caminho. Considero que o escritório hoje está num ponto muito bom. Está me dando possibilidade de trabalhar com pareceres, etc., sem a preocupação com prazos. Quer dizer, mentira, porque eu tenho um prazo agora, processo que eu estou atendendo pessoalmente, que está me incomodando e eu tenho que resolver até o fim de semana. Mas, fora isso, eu estou com uma maior tranquilidade para poder pensar, etc., e evoluir, né? Porque a experiência prática, com a quantidade de processos que a gente tem, que eu sozinho jamais poderia controlar, faz com que surjam situações absolutamente inusitadas. Né? Sim, que é o Eu caso até dessa quero de dar um exemplo, criptomoeda que você trouxe, né? é, bom, Diferente. enfim, o escritório teve, claro, passagens
de pessoas importantes, inclusive, que estavam no escritório e que acabaram saindo. Eu cito o Manuel Caetano, de processo civil lá da Federal, foi nosso estagiário, começou como advogado, depois saiu, foi ter a sua carreira própria. O Marçal Justem Filho, e o Edgar Katzinkel Júnior, que foi com quem eu constituí a sociedade formalmente. Antes era uma reunião de advogados que trabalhavam juntos. E depois veio, logo em seguida, veio o Guilherme Clos Neto, que ficou comigo até o ano passado. Sim, É, querido Guilherme. tivemos outros grandes nomes, não vou ficar citando nome aqui, mas enfim, eles volta e meia criam uma identidade com o cliente oferece, como foi o caso do Marçal, um plano para uma advocacia mensal que lhe dê resultados e ele tem o direito de ter ainda a sua clientela, etc. Então, ele aproveita para montar o seu escritório e assim por diante. Isso é Sim. comum. Com o Guilherme não foi nada disso. O Guilherme, por razões pessoais, e acho eu, faleceu uma netinha dele com 2 meses de vida, lá na Holanda, ele lá estava e acompanhou tudo isso. Ele voltou para o Brasil muito desanimado com o trabalho, não queria mais se envolver, atendia, e um dia nos confessou que não aguentava mais a advocacia. E nós não podíamos dizer para o Guilherme, então vai embora. O Guilherme Claro. é um ícone, é uma pessoa realmente muito querida a nós, e acabou se afastando. Nós criamos um sistema que permitisse ele a continuar participando de algumas causas, etc., sem a preocupação de estar no dia a dia. Mas foi o último que saiu. Não é? E, quanto a acadêmicos, nós temos uma troca a cada 2 anos, mas sempre procuramos aproveitar alguns, porque todos os advogados do escritório, de há muito tempo para cá, são formados com o estágio aqui. Então, a gente escolhe dentre os estagiários alguém para integrar a equipe. Foi assim Então, ano todo mundo passado, faz esse carreira no ano, escritório, né, professor? Todo mundo fazem chega, carreira no é aquela escritório. construção mais longa, né? Ela não é mais rápida, como você contratar um advogado já mais sênior no mercado, mas é isso, Dá né? problemas, dá problemas. Você veja, eu já tive algumas experiências nesse sentido. Primeiro porque, geralmente, o advogado já tem a sua clientela e fica difícil controlar. Outras vezes, nós chegamos até a cogitar de uma associação de duas sociedades, uma sociedade muito importante aqui em Curitiba, mas não dava, porque nós tínhamos clientes com interesses opostos e isso, apesar de a gente ter a independência, pegaria mal para o cliente vir para o mesmo escritório onde o advogado do adversário também tem sua sala, né? Então, a gente viu que é difícil. Mas eu me lembro muito bem, o problema, às vezes, é não pegar o jeito do escritório, o jeito de advogar, a postura que nós adotamos. Eu tive um exemplo de um advogado que é meu amigo, não vou citar, evidentemente, o nome, mas ele adorava gozar dos juízes. E não ganha nada com isso, né? E juiz para cometer besteira é fácil, porque ele não está estudando aquele caso, né? Às vezes ele vai numa esparrela do advogado da parte contrária e diz uma asneira. É normal, é comum isso, né? Agora, você brincar com isso, o juiz fica bravo, e aí ele se vinga no teu cliente, porque você não sofre nada com isso. Quem vai perder é o cliente, né? O advogado tem que ter essa consciência de que não pode ser agressivo com os juízes. Até deveria ser para os juízes não ficarem tão prepotentes como tem sido, né, ultimamente. Mas, enfim, acontece. Isso é uma outra Alguns, coisa, mas é isso, né? eu estou falando, evidentemente, não mais da exceção, mas há muitas exceções que são respeitabilíssimas, tá? Muitos juízes admiráveis. Mas, lamentavelmente, hoje nós notamos até geralmente quem não sabe nada é que fica mais prepotente, né? Então, a gente nota isso, o descaso com os advogados, a, a, o grande mal foi o Estatuto da Ordem dizer que o advogado tem direito aos honorários de sucumbência, que é dele. Aí o juiz acha que o honorário de sucumbência não é para compensar o cliente, e gera isso, fixam de maneira irrisória, dificultam o recebimento,
e isso é quase regra hoje, né? É lamentável, mas fazer o quê, né? É o que temos. É uma realidade, né? E aquilo que a gente. E eu creio que quando a gente vive muito tempo, né, e já experimentou várias situações ao longo dessa história, você vê que as coisas são cíclicas, elas têm um começo, têm um fim, tem uma mudança e vem uma outra situação. Então, É, tomara que mude isso, né? Mas durante o período dos acontecimentos acaba sendo mais pesado, realmente, né? pois é. Professor, eu não poderia deixar de falar com o senhor, sobre o seu livro Sociedade de Advogados, porque ele, assim, a gente está aqui entre colegas, quem nos ouve também tem essas preocupações. Você acabou de lançar a 8ª edição do seu livro, que é um livro que eu acompanho, acho que desde a 2ª edição, então eu venho aprendendo com você, né, ao longo dessa história, que eu queria que você contasse um pouco desse livro, a tua motivação para fazê-lo, a importância da gente clarear cada vez mais o Instituto da Sociedade de Advogados para a advocacia, que às vezes eu percebo que tem uma dificuldade enorme de compreender algumas questões que estão ali dentro da própria legislação da OAB. Me conta, esse livro, suas Esse livro, motivações, como é que está essa eu, 8ª edição? bom, eu diria o seguinte, esse livro foi a coisa mais, enfim, são situações de vida que acabam fazendo você se mexer, né? Eu estava na OAB, no Conselho Federal da OAB, e o presidente nacional, que era o Reginaldo Castro, me conversando comigo, disse: Olha, eu estou com vontade de criar uma comissão de sociedade de advogados. Não havia nada, absolutamente nada a respeito de comissão. O Conselho Federal não possuía nenhum setor que cuidasse de sociedade de advogados. Bom, Reginaldo ela foi foi o quê? 90 e o quê? 97 a 2001. 97, Não, né? 97, 8, até 2000. É, 90, não. 98, 99, 2000. É isso aí. E aí, eu tive um período anterior que me levou à presidência da ordem e que eu nunca tinha interesse na ordem, mas de repente me convidaram para ser conselheiro federal. Na época, era o Conselho Estadual quem elegia, e aí escolhiam pessoas de projeção na área jurídica e tal. Hoje é preciso ter voto para ser candidato, né? Felizmente, aqui no Paraná, nós temos escolhido pessoas capazes de bem representar o nosso Estado. Mas isso não é, isso é exceção. É, Na época, eu disse, eu acho interessante. Ele disse, não, porque eu vi que você aqui numa intervenção, veja, falando lá no conselho, ele disse, não, mas esse negócio, eu disse, não, o código, veja só, o Código de Processo Civil que está sendo planejado vai modificar essa estrutura e tal, porque a Sociedade de Advogados era, na época, uma sociedade civil com algumas distinções, havia uma dificuldade e tal, mas nós tínhamos o estatuto. No estatuto de 63, foi a primeira vez que se regulou a sociedade de advogados. E havia uma confusão. O que que aconteceu? Quando eu assumi, não, foi a segunda vez no Conselho Federal, eu assumi em 94. Foi justamente na época em que 94 eu saí. 94 entrava em vigor a lei exatamente, a primeira gestão que eu tive no Conselho Federal foi em 94. 93, 94. E aí, em 94, entrava, eram 2 anos o mandato aí que eu estava confundindo, eram 2 anos o mandato de conselheiro lá na época. Entrava em vigor no ano de 94 a nova lei, o estatuto atual da advocacia. E havia normas completamente diferentes, etc. Ele disse, olha, eu acho que vou criar. Eu disse, tudo bem, eu acho que tudo bem, tem isso. Ele disse, não, mas como você entende disso? Eu quero que você seja o presidente dessa comissão. Então, eu fui o primeiro presidente de uma comissão que surgiu exatamente nessa época para interpretar o estatuto.
E qual foi minha missão? Foi exatamente de procurar explicar como funcionava a sociedade e como deveriam funcionar os conselhos que tinham que se estruturar para poder regular essa matéria. Fiz lá uma orientação para os conselhos, ele olhou aquilo e disse, pô, você tem que fazer um livro sobre isso. E aí nasceu o livro sobre a Sociedade de Advogados. Você não pegou a primeira edição, ainda bem, porque ela era bem ruinzinha. Não, eu já Inclusive, peguei já assim, depois do ano 2000. ela tinha um problema que eu não gostava, que era, tinha uns comentários e aí tinha legislação aplicável. Eu não gosto de encher linguiça com coisas que todos têm acesso, né? Então, eu consegui, na segunda edição, eliminar essa parte. Curiosamente, eu fui fazer uma palestra em Joinville e o presidente da subseção local da OAB disse: Olha, gostei muito do teu livro, principalmente porque ele traz essa legislação complementar em Facilita anexo. a minha Ou vida. seja, azar meu, né? Porque o que interessava era só a legislação. O que eu escrevi, ele nem sabia o que era. Mas, enfim, é engraçado, mas é ao mesmo tempo preocupante, né? E E de a coisa foi 94 evoluindo, a para experiência, cá, isso que eu ia falar, de 94 para cá, o houve muita próprio diferença. Instituto da Sociedade de Advogados, ele mudou para caramba, né? Ele teve muitas alterações, a inclusão do sócio de serviço. Você tem uma Não. série de questões aí, né? O primeiro provimento sobre sociedade de advogados, número 92, foi nossa iniciativa. Nós aprovamos, foi em 92 o provimento, regulando a sociedade de advogados, tal como deveria ser em função da nova lei, né? Depois veio o 112, se não me engano, que alterou em algumas coisas, andou arranhando a lei, mas tudo bem, a ordem tem interesse, etc. Mas o que eu queria dizer é que essa evolução também passou pela minha experiência pessoal e principalmente pelas coisas que acontecem no escritório. E eu digo para você a coisa mais difícil que há, e todo mundo sabe que é a apuração de haveres do sócio que sai. Esse é o mais Eu tenho difícil. uma regra aqui que é a seguinte: se você admite alguém que entrou aqui e não tinha nenhum processo anterior, recebe os processos em andamento e passa a participar deles. Se sair, deixa todos os processos como estão e não participa mais, nem que de futuro aconteçam coisas muito boas. É uma forma de estabelecer um critério que não gera tanta preocupação. Mas nós temos situações muito complicadas. E como eu tenho dado pareceres a respeito, vem surgindo cada vez mais questões interessantes nesse sentido. Nesse livro, eu tratei de cuidar um pouco mais da questão de apuração de haveres e trouxe uma novidade, aliás, duas. Na edição anterior de 2016, é a última, a A sétima, sétima. eu havia ainda escrito que o sócio que sai da sociedade, seja em razão de falecimento, de exclusão ou até de retirada, ele não deve ter aviamento, isso é aquilo que se costuma dizer fundo de comércio, né? Por quê? Porque o cliente se identifica com a pessoa do advogado. Então, se ele sai, ele vai levar o cliente. E qual é o aviamento? Ele está, ainda mais se ele está pedindo para sair. Se ele está pedindo para sair, ele não quer participar do futuro. Então, não tem por que fazer projeções do que ele poderia estar recebendo. É uma tese, mas sempre batendo na tecla de que é imprescindível, que as cláusulas mais importantes do contrato são aquelas que a lei não indica. Você vai lá no artigo 917 ou 997 do Código Civil, diz a sociedade simples deve conter, blá, 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 blá. Isso é o que menos interessa. Dali você põe. Mas as demais cláusulas que justificam as particularidades é que são as mais importantes. Quais são Que as cláusulas deveria que, estar num no acordo de nosso sócios. relacionamento pessoal, aqui com esta sociedade destinada a fazer isso, precisam ser redigidas? Quais as cláusulas? Não é? Sim.
E Nessa situação, a sua opinião é que isso fique num acordo privado ou isso vá para o contrato social? não, vai para o contrato social. Eu acho que acordo só se justifica em situações peculiares. Às vezes fazem um acordo para repetir o contrato, ou, claro, para colocar no contrato, no acordo, coisas que não querem revelar. Isso é outro sentido, não é? Mas Tá, o que pode e deve ser revelado, põe as claras. Se todos vão assinar, para que acordo? não Acordo de precisa. sócios é para reunir um grupo, para dominação, etc. Mas para dizer o que podia ser dito no contrato, não vejo necessidade. Não é o que pensam alguns, mas eu penso assim. Agora, Perfeito. uma outra coisa que me ocorreu foi que, aliás, nessa linha de raciocínio, o que aconteceu? Apareceu-me um cliente que falou, olha, eu preciso disso e tal e coisa, e eu estou saindo meio que excluído da sociedade, porque eu disse que ia sair, e de repente o pessoal tomou aquilo como um pedido de saída que não fiz, e eu quero continuar participando das coisas. Eu disse, olha, você me desculpe, mas eu tenho esse entendimento. Você sendo, ainda mais sendo um dos cabeças da sociedade, saindo você leva a tua clientela, eles vão com você. Daí ele disse para mim, não vão. Não vão porque hoje é a estrutura que atrai o cliente, não sou mais eu. Tá? Mudou bem. Então, veja, felizmente eu pus em regra na edição, você pode ir lá conferir, digo, em regra não tem direito a isso. E agora eu complemento dizendo que há casos, e até me estendo sobre isso, e coloco o parecer que eu dei a respeito. Claro que nós precisamos ver cada caso para ver se cabe ou não cabe o aviamento. Se cabe ou não cabe estabelecer algum critério que facilite a separação. E aí, Uhum. a propósito, eu dei uma sugestão de uma cláusula por conta de um caso também que nos aconteceu, que foi o seguinte: por que não estabelecer que o sócio que deu o seu imóvel para o escritório receba-o de volta quando sair? É um critério de apuração dos haveres. Não de todos, mas pelo menos já define uma parte desses haveres. E assim Sim. por diante. Ou seja, ideias não vão faltar. Só precisa verificar se elas têm condições, teriam legitimidade para figurar, ou até juridicidade para figurar no contrato. Então, a Sim. E até experiência nesse ponto é tudo. uma coisa que E eu a vejo saída de assim, sócios, como você disse, para mim é o maior problema de todos, porque, veja, tem sócios que saem brigados, o que é quase que é a regra, mas tem sócios que não saem brigados. E o exemplo que eu dou aqui no escritório, não só de outros que saíram, Marçal e tantos outros, o Edgar Cassinho, etc., tem N como o próprio exemplos. Guilherme, que foi no ano passado. Não é porque sai que tem que sair com uma briga, né? É uma questão muito Não, de combinados claros que são depende cumpridos das lá circunstâncias que atrás, acontecem planejados naquele e. momento, né? Né? Exato. E veja, o exemplo da lisura de comportamento de todo o pessoal do escritório fez com que nós fizéssemos uma substituição muito legal. Por quê? Porque o Guilherme era quem cuidava do escritório, inclusive. Era ele que tratava de tudo e tal. E eu não gosto de Uhum. burocracias desse tipo. Veio o Paulo Sérgio para o lugar. Ele assumiu com a maior tranquilidade, com ideias novas. A gente sentiu, inclusive, que ele quis mostrar serviço, no sentido de dizer: eu tenho condições de administrar, e teve mesmo, tem tido mesmo. Está aí o E está no escritório, escritório há muitos anos de também, né, vento em popa. professor? É. Pois Tá é, ele está há 20 anos no escritório. 20 anos de Um dia ele escritório, brincou então. comigo: já estou com 20 anos de escritório. Então Não, é muito isso. legal. É isso. Como é que, assim, para a gente ir encaminhando para o final essa conversa, assim, que está muito prazerosa e eu vejo que a gente poderia ficar ainda muitas horas aqui conversando. A hora que o seu livro estiver na minha mão, porque eu já mandei, ele já está a caminho, aí eu quero ler e quero discutir com você, quero te perguntar coisas. A gente talvez marque uma segunda só para falar do livro, que eu acho que vai ser muito interessante.
Mas hoje você tocou no assunto do quanto que a advocacia mudou, o quanto que a gente está aí dentro de um mundo virtual, inteligência artificial. E eu queria fechar assim com a seguinte pergunta: como é que você vê o sócio nesse futuro? O que que ele tem que saber? O que que ele tem que se preocupar? O que que ele tem que ter em mente? Quais são os pontos aí para que ele seja realmente um sócio que faça a diferença na sua sociedade, que tenha uma condição de representação do escritório perante o mercado? Como é que você vê isso? Eu acho que o sócio tem de ter garra, tem de continuar atento, estudando, evoluindo na doutrina, na jurisprudência, estar atento a tudo. Mas sempre ter o espírito crítico para saber onde é que estão as falhas, os erros e o que ele deve fazer ou não. É, inteligência artificial. Claro que tem de estar informado. É preciso que se adote o sistema, porque é o futuro da advocacia, mas o cuidado tem de ser redobrado, porque vocês já viram os episódios que têm acontecido por aí. Tem de ter conhecimento suficiente para desacreditar o resultado da inteligência artificial. Os grandes escritórios estão preparando as suas próprias inteligências artificiais, cercando todas as hipóteses para que ela não tenha furos. Não é? Recentemente, não, há uns 2 anos, eu ainda não atento à inteligência artificial, para mim estava muito longe isso, etc. Me deparei com uma petição de um advogado que citava um artigo do Código Comercial, o Código Comercial revogado, para ser aplicado nas sociedades limitadas. Ele dizia, esse artigo dizia que o sócio, se você prova que alguém é sócio, ele responde ilimitadamente pelas obrigações sociais. O sócio oculto, o sócio escondido, o sócio de palha. Então, e aí, veja, isso foi coisa de inteligência artificial, fui buscar, porque ela não sabia diferenciar lei revogada de não revogada, foi buscar lá uma solução para ele no Código Comercial de 1850. Alucinou, esse é o Com, termo, é, né? e a pessoa colocou por quê? Porque ela não soube distinguir. Por quê? Porque a sociedade limitada nasceu muito depois do Código Comercial. Aquela regra servia para as sociedades da época codificadas. No capítulo das sociedades ditas de pessoas, porque havia um outro capítulo de sociedade anônima que não tinha esta regra. Não é? Então, aplicou uma regra de sociedade simples, hoje dita simples ou incomandita, sei lá, em que sócio culto, o sócio responde pelas obrigações sociais, e se você demonstra que aquela figura também é sócia, ela vai responder tal como se fosse um sócio. Só que na limitada, vai responder tal como se fosse um sócio e, portanto, não tem responsabilidade para além do capital social. Não é? Quer Então, dizer, são outro coisas que contexto, usou mostram os outro erros da. momento. Ou seja, ninguém vai poder trabalhar com inteligência artificial se não souber onde está pisando. Então, é preciso Acho que que continue estudando dentro do ambiente para mexer com um meio ou com um auxílio de trabalho que pode levar você para a bancarrota. Não é? Acho que essa tua frase ela encerra assim magnificamente essa ideia de que quem for lidar com inteligência artificial não pode pisar em falso mesmo, tem que ter domínio da matéria para poder garantir que não vai ser levado, né? Porque no final das contas, quem vai assinar a peça, quem vai assinar o contrato ou assinar o parecer é o advogado, não é a inteligência, né? Então tem que realmente tomar muito cuidado com isso. Pois Muito é. bom, professor. Professor, como eu disse, eu ficaria aqui conversando com você muito, muito tempo, porque a gente tem muitos assuntos aí para conversar, para debater, mas eu quero, mais uma vez, primeiro, agradecer a tua generosidade de estar aqui, de dedicar seu tempo, para a gente poder
para quem está assistindo, né, muitas vezes se inspirar, ter colocar o pé no chão em relação ao que é a boa advocacia e o quanto que a gente precisa de advogados dedicados que estudem, que continuem, né, muito conectados com a realidade, né, ter o direito muito claro, muito a teoria muito clara, mas ter essa conexão com a realidade, entender que tudo muda lá fora e depois a gente tem que trazer para a nossa realidade jurídica aqui. Então, eu quero te agradecer sempre. Primeiro, por você existir, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante para mim. E segundo, por você estar aqui, sempre aceitar meus convites e estar sempre aberto aí para a gente conversar sobre assuntos que são tão caros para nós, né? Obrigada mais uma vez. Obrigado a você também, Lara. Uma oportunidade, inclusive, de você falar no meu livro, que significa daqui a pouco ele está nas bancas, aí o pessoal terá a oportunidade de conhecer alguma coisa. Muito obrigado Com mesmo. certeza, oitava edição, Sociedade de Advogados, Editora dos Tribunais. Quem precisa saber disso tem que ter esse livro à mão. Com certeza, professor. Está saindo do Olha, forno. um grande. Hã? Está saindo do forno. Um grande abraço É para isso você. aí. O meu tá chegando já com a tinta fresca. Tá bom. Um grande abraço, professor. Muito obrigada, viu, mais uma vez. Obrigado a você, Lara. Até a próxima. Até a próxima. Que conversa maravilhosa, né? Sempre muito bom. O professor Alfredo, ele tem uma clareza assim que eu acho admirável. Ele trouxe para nós aí uma série de insights a respeito das nossas sociedades, o que fazer com sócios, o tratamento, enfim, a própria carreira. Então, quero dizer que eu estou muito feliz pela nossa conversa, pelo nosso papo de sócios hoje. E não posso deixar de terminar esse nosso episódio, lembrando para você se inscrever no podcast Áudio Legal no Spotify e já encaminhar para um colega advogado, uma colega advogada. Se você quiser fazer comentários trazendo as suas impressões sobre a sociedade de advogados, a vida de sócios, nós ficaremos aqui muito felizes em te ouvir. E eu te convido também a nos seguir nas redes sociais, é só pesquisar os nossos nomes, meu, do professor Alfredo, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E no próximo episódio nós conversaremos com mais um sócio fundador ou sócia fundadora, então acompanhe os próximos programas que vão ao ar a cada 15 dias. Então nos vemos no próximo e até lá.